Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do terceiro ano. Quero fazer alguns comentários com vocês, né, sobre a semana 3 do PET 3 e também a correção das atividades. Vamos acompanhar aí a correção e os comentários, né? O PET da semana 3, né, vai estar abordando o American Way of Life, que está dentro do contexto da Guerra Fria, né, dentro do contexto da disputa política e ideológica entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos da América, pós Segunda Grande Guerra. Né? O texto, né, do PET, ele aborda, né, ele coloca dois conceitos importantes, né, para a gente compreender o American Way of Life. Ele coloca o Plano Marshall e o Welfare State. O Plano Marshall vai ser um plano, um programa econômico dos Estados Unidos de financiamento à reconstrução dos países europeus pós Segunda Grande Guerra. Isso é uma forma dos Estados Unidos ganhar dinheiro e também de influenciar os países europeus pós Segunda Grande Guerra Mundial. Um outro conceito abordado aí, né, trazido, né, no PET aí, é o conceito do welfare state. O welfare state vai ser um tipo de Estado adotado pelos países, especialmente, né, pelos países europeus pós Segunda Grande Guerra. É uma tentativa de conciliar, né, de juntar as ideias capitalistas com as ideias capitalistas. É um Estado essencialmente capitalista, mas que tem muitas vantagens sociais. Um Estado que está preocupado com o bem-estar da população. Um Estado que atua para garantir a demanda, né, as demandas sociais que a população tem. Esse tipo de Estado ele vai surgir lá no século XIX, mas vai ser a partir do fim, né, com o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, que ele começa, né, a ser implementado, especialmente na Europa. O PET, né, ele traz algumas indicações, né? Ele não tem todo o conteúdo extenso propriamente dito, né? Por isso que ele faz algumas indicações de onde vocês podem localizar o conteúdo. Nessa semana, né, ele está indicando aí, né, um site interessante, né, mais de uma vez, já que ele indica esse site, né, toda a matéria, que está falando aí algumas características do American Way of Life, a crise de 1929, e também a Guerra Fria. Sobre a Guerra Fria, né, eu pedi para que vocês vissem o vídeo do Castanhari, né, do canal Nostalgia, que aborda mais a questão da disputa ideológica, né, através da Guerra Fria, da corrida armamentista. Um vídeo, né, bastante interessante, espero que vocês tenham gostado. Uma outra indicação do PET é essa videoaula curta, né, 5 minutos, né, bastante interessante, espero que vocês tenham visto. E tem também uma outra indicação de um documentário, só que o documentário está em francês, né, não sei se vocês têm essa habilidade, mas eu não consegui ouvir, né, nada do que o documentário está falando. Enfim, vamos então para a correção. Seguinte, vamos pegar por aqui mesmo, né? Nas atividades, atividade 1. Explique, segundo Hobsbawm, o que impediu a possibilidade do planejado suicídio da civilização no período da Guerra Fria. Planejado suicídio da civilização, que ele está se referindo aí, é a utilização das armas nucleares. Tanto os Estados Unidos como a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tinham receio de que a utilização dessas armas nucleares pudessem colapsar, né, fazer com que a vida humana na Terra fosse impossível, porque a utilização desenfreada pelos dois países das bombas atômicas poderia levar ao colapso da vida humana, né? Não poderia destruir uma grande parte da população humana do planeta Terra. Então, esse planejado suicídio da civilização seria um receio, um medo de ambos os países da utilização das armas que os dois tinham. Número 2. Explique de que forma a cultura americana se impôs sobre outras diferentes culturas e povos no mundo ocidental. Seguinte, né? A cultura americana, né, ela vai se impor de várias maneiras, né? Um conjunto de fatores que faz com que os Estados Unidos, né, tenham uma influência cultural sobre o mundo ocidental. Mas eu destaquei alguns fatores aí que são responsáveis, né, que a gente pode ponderar, né, pontuar como responsável
influência americana no mundo ocidental. Eu destaquei, desculpa, destaquei o contexto da política ideológica, né, dos Estados Unidos e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Guerra Fria. Essa influência, né, ela vai, a partir da Segunda Grande Guerra, ela vai estar o tempo todo tendo como princípio ou demanda essa política, essa disputa política e ideológica da Guerra Fria. Tanto um país como o outro quer influenciar, né, ganhar mais países para se alinhar à sua política econômica defendida, né, pelos Estados Unidos e pela Rússia no contexto da Guerra Fria. O que tem que ser destacado aí, né, dessa política econômica norte-americana? O Plano Marshall ele tinha como objetivo financiar a reconstrução dos países europeus. Então, os Estados Unidos aproveitam uma demanda dos países europeus de reconstrução, oferece esse Plano Marshall, né, esse financiamento, mas ao mesmo tempo ele vai ganhar, né, porque vai facilitar a entrada de seus produtos, vai facilitar a sua influência econômica e também cultural sobre os países europeus. Então, o Plano Marshall é um desses fatores, né, que explicam essa influência norte-americana nos países ocidentais. Além do Plano Marshall, tem também um plano, né, um plano ou uma política norte-americana que é muito importante no período, que é o marcatismo, que vai ser uma política de combate ao comunismo. Qualquer tipo de ação política internamente ou externamente, esse plano visava, né, eliminar. O McCarthy, né, era um senador que ele era um camarada totalmente anticomunista. E ele se preocupava muito em limitar qualquer tipo de influência comunista, tanto dentro dos Estados Unidos, como também nos países em que os Estados Unidos eram, né, os países alinhados aos Estados Unidos dentro do contexto da Guerra Fria. Além dessa política externa, né, tem também alguns fatores que fazem com que os Estados Unidos sejam influentes, né, culturalmente, que vai ser uma qualidade de vida, né, pretendida e em certos aspectos alcançada pela sua população, porque dentro do contexto da Guerra Fria nós temos uma valorização do trabalho, a gente não tem muitos problemas entre os sindicatos e o governo, porque os sindicatos eles estão mais preocupados, de certa forma, com o resultado do que com o ganho político, de certa forma. Então, esse conjunto de fatores, as políticas externas norte-americanas, especialmente o Plano Marshall e o marcatismo, esse anticomunismo, acrescidos dessa qualidade de vida da sua população faz com que os Estados Unidos se tornem, né, influente em vários países, em vários povos e culturas. Com um pequeno detalhe, os afro-americanos eles não têm todas essas vantagens aí que foram criadas, né, com o American Way of Life. Lá o American Way of Life ele é criado de certa forma inicialmente, né, lá no fim da primeira Grande Guerra, e depois ele é retomado pós Segunda Grande Guerra. Mas desde os seus primórdios, né, a população negra norte-americana ela não tem todas essas vantagens, essas facilidades que esse estilo de vida está dizendo que a população norte-americana tem. Ela está sendo excluída desse processo aí. Mais uma questão aí. Como se caracterizavam a partir da década de 1960 as imagens e os sons produzidos no cotidiano do cidadão ocidental inserido nos contextos urbanos, né? As imagens e os sons produzidos, né, nesse período, gente, vai ser da cultura pop, né, que vai ser uma cultura que vai, de certa forma, conciliar os artistas, de certa forma, tentam se apropriar da cultura popular. Só que eles fazem isso a partir de um viés consumista. Eles percebem o quanto que a população é consumista e supervalorizam esse consumo exagerado, esse consumo de produtos descartáveis, da socialização no espaço urbano. Isso, né? Carro, cinema, música, os ícones da cultura pop e os produtos descartáveis vão estar muito presentes nesse período, vão ser muito apreciados nesse período, especialmente, né, a partir da década de 1960.
Para que grupo social a cultura de massas, em especial, era dirigida? Toda essa cultura pop, de certa forma, ela nasce e ela tem como objetivo, né, atender, chegar, né, até a classe média do espaço urbano. Desculpa. Número 3. Explique de que maneira a pop art está relacionada à sociedade de consumo. De certa forma, é a forma como os artistas compreendem a cultura popular, como percebem a vida cotidiana da população. Nesse contexto, faz uma leitura extremamente consumista que beneficiou a propaganda do próprio consumismo. Seguinte, essa maneira pop art, conforme eu disse anteriormente, é uma supervalorização que os artistas fazem quando eles estão tentando ler o cotidiano da população. Eles percebem que o consumo está intimamente ligado ao cotidiano da população. Só que essa leitura que os artistas fazem da cultura popular, ela é supervalorizada pela própria propaganda consumista. Então é um processo de retroalimentação, de certa forma, o início da cultura pop. Eles estão partindo de uma realidade, mas uma realidade supervalorizada. Isso tudo é interessante para as questões econômicas também. Então a cultura pop, né, ela está relacionada porque é uma tentativa que os artistas fizeram de leitura da realidade social ou leitura do cotidiano das culturas populares norte-americanas. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham acompanhado, gostado. Lembrando que nós estamos disponíveis para vocês no chat do aplicativo Conexão Escola. Abraço a todos vocês, fiquem bem e até mais.